É impressionante a capacidade que esse time do Corinthians tem de toda vez que vai no Morumbi nos últimos tempos, nos últimos anos, não jogar absolutamente nada. O time do São Paulo é horrível, o time do São Paulo é ruim, o time do São Paulo tá beirando ali perto da zona de rebaixamento. O Corinthians, quando joga contra esses caras, principalmente lá, consegue ser pior. O que tá acontecendo com esse time do Corinthians que nos últimos anos não consegue jogar bola contra o São Paulo? Pode ter um time totalmente superior ao time do São Paulo e não consegue. E eu falo isso pra vocês porque praticamente são os mesmos jogadores do ano passado. Os mesmos jogadores que conseguiu colocar o Corinthians de zona de rebaixamento a zona de classificação para Libertadores e Copa do Brasil. E isso passa muito também pelo péssimo trabalho do técnico Dorival Júnior, que faz um péssimo trabalho no time do Corinthians. Não tem cabimento. Alô, diretoria do Corinthians, vamos acordar, vamos se movimentar. Vocês vão esperar o quê para fazer com que esse time do Corinthians jogue bola? Vocês vão esperar o quê para começar a contratar jogador? O que vocês vão esperar? Félix Torres improvisado na lateral direita? O Félix Torres já não é bom nem como zagueiro. Eu falo aqui pra vocês, o Félix Torres fez uma partida ok como lateral, mas ele é horrível, gente. Ele é horrível. O time do Corinthians não tem padrão de jogo. O time do Corinthians é um time que não consegue trocar 4 ou 5 passes. Quando vai jogar fora de casa, apresenta esse tipo de futebol pro torcedor. A vitória contra o Ceará foi só pra dar digamos, passar uma borracha em cima das coisas tudo, mas a gente sabe que foi um jogo horrível. Foi um jogo horrível que o Corinthians conseguiu achar um gol. E pra gente isso daí tá bom demais, que 3 pontos tá ótimo. Mas o time do Corinthians, na parte defensiva, tá horrível. Os gols que tomou pro São Paulo não tem cabimento. E é isso, toda vez que vai jogar no Morumbi, toda vez que vai jogar lá, é um time acanhado, é um time medroso, é um time bunda mole, é um time de bundão. Pelo amor de Deus, Corinthians. Os últimos resultados mostram o que significa esse time hoje. Um time que não tem padrão de jogo. Um time que não tem padrão de jogo, um time que não dá brilho para a torcida corintiana esperar algo desse elenco. E mais uma vez, vocês vão esperar o quê para demitir o Dorival Júnior? Vocês vão esperar o quê? Porque a gente já viu que o máximo que o Dorival pode apresentar como treinador do Corinthians é essa bagunça toda. É essa bagunça toda. O time do Corinthians não tem liga, o time do Corinthians não consegue praticar o famoso esporte chamado futebol. Tá? Ah, mas tem ausência de Yuri Alberto e tudo, se tivesse ele seria diferente. Não, não seria diferente. Porque esse time do Corinthians não tem padrão de jogo. Esse time do Corinthians é time de covarde, rapaziada. Não tem cabimento. Mais uma vez a gente vai pro Morumbi, mais uma vez acontece a mesma coisa de sempre. Gol do Luciano, como sempre, adora fazer gol contra o Corinthians, não joga nada, não joga absolutamente nada o ano inteiro. Mas aí chega contra o Corinthians, faz gol. Não sei se é esses bagulho de lei do ex, mas enfim, chega lá e faz gol. O segundo gol é a coisa mais bizonha de todas por conta do erro do lateral Félix Torres. E alô, senhor Memphis Depay, alô, senhor Cuiabá Man, alô, senhor Bahia Man, Sport Man, Atlético Paranaense Man, faltou mais algum? Vitória Man. Chega em jogo grande, o Memphis não joga bola. Ele não aparece, ele não se apresenta. Vale a pena todo esse investimento no Memphis? Para quando chega jogos importantes, jogos decisivos, ele não apresentar o futebol que o torcedor corintiano espera? Não tem cabimento um negócio desse, gente, de verdade mesmo. E mais uma vez, o Corinthians precisa contratar. Alô, senhor presidente Osmar Stable. Eu sei que o senhor fica até dia 9 de agosto no poder, depois as coisas vão mudar, tá uma bagunça na política do Corinthians. Mas o Corinthians precisa de reforços. Com esse elenco, a gente vai chegar em absolutamente lugar algum. Tá? Eu vejo alguns jogadores falando, a gente almeja nesse campeonato brasileiro G6. Com esse time, com essa postura dentro de campo, não chega. Eu garanto pra vocês, se não mudar a postura, se o Dorival Júnior continuar no comando técnico do Corinthians e continuar apresentando as mesmas escalações, os mesmos padrões de jogo, o Corinthians não vai pra frente. Ou muda, ou vai continuar sendo isso e pode até piorar. Tá? É um absurdo, rapaziada, sendo bem honesto com vocês. Mais uma vez, ir lá pro Morumbi e acontecer o mesmo de sempre. Cadê aquele Corinthians que, se você pegar o retrospecto geral, é totalmente superior em relação ao São Paulo, em relação ao número de vitórias, em relação ao número de vitórias no Morumbi, no retrospecto de mata-mata? Por que vocês têm medo de jogar na porcaria daquele estádio?
Não era pra ter medo, não era pra ter medo. Hoje o time do Corinthians é bundão, é um time de bunda mole, que se não mudar a postura, vai continuar acontecendo essas mesmas coisas de sempre, tá? De verdade mesmo, rapaziada, é um absurdo, não tem cabimento. Ridícula a postura do Corinthians dentro de campo. Time que sequer consegue pressionar o sistema defensivo do time do São Paulo. Um time que fica trocando passe lá e cá, erra passes bobos, perde bolas bobas, que resultam em gol do time adversário, tá? Linha defensiva do Corinthians hoje é péssima. Dos 4 componentes ali, o único que tem um pouquinho de evolução ainda, é o Matheus Bidu, que pegou a vaga de titular do Fabrício Angeleri, que só jogou bola nas finais do Campeonato Paulista. Mas enfim, Corinthians precisa se reforçar para ontem, principalmente no seu sistema defensivo, precisa de substituto para o Rodrigo Garro, precisa de um atacante bom, de um centroavante bom, matador, goleador. Não me vende, ai, vamos trazer o Carlos Vinícius. Que porcaria de Carlos Vinícius o quê, rapaziada? Pega os gols desse cara nos últimos anos. Nunca apresentou absolutamente nada. Vai investir dinheiro à toa. Corinthians sequer ele faz movimentações nesse mercado da bola, tá? Que abriu semana passada. O mercado da bola abriu semana passada e até agora o Corinthians não veio com nenhum nome que tá cogitando. E o nome que me vem, Pedrinho. Ousadia e anemia. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Tá? O Corinthians tá uma bagunça na parte política, uma bagunça dentro de campo, uma bagunça fora de campo. Tem um treinador que a gente não consegue entender absolutamente nada que ele entrega pra torcida corintiana. Ou muda pra ontem, ou a gente vai cair na Copa do Brasil pro Palmeiras, ou a gente vai terminar do meio pra baixo na tabela do Campeonato Brasileiro. Já não nos classificamos pra Sul-Americana, que foi uma vergonha. Já não nos classificamos pra pré-Libertadores, para a fase de grupos, que foi uma vergonha também pela grandeza do Corinthians. Vocês vão esperar mais o quê? Tá? Aí depois, mas não pode... Tem que criticar sim, tem que criticar sim. Enquanto o Corinthians não mudar a postura, vai continuar tendo esse mesmo repertório esse ano e nos anos que virão pela frente. Ou muda a postura, ou vai continuar essa mesma porcaria, tá? E mais uma vez, senhor Memphis Depay, justifica seu salário dentro de campo. Justifica seu salário dentro de campo porque você não está apresentando absolutamente nada. Não adianta ficar... Quando a bola chega, você não consegue concluir jogada contra time grande. Quando a bola chega, você não consegue um drible, você não consegue um chute no gol para marcar a porcaria do gol e tentar resolver a parada. É um absurdo, mano. É um absurdo. De verdade mesmo. E não se esquece, tá, rapaziada? Eu tô bravo aqui tudo, mas deixa o like, compartilha, se inscreva no canal para fortalecer cada vez mais o nosso trampo. E é isso. A incapacidade que o time do Corinthians tem de irritar o seu torcedor, e ainda mais com os jogadores que tem, é absurdo. É absurdo. De verdade. Parei.